Você já percebeu que pensar demais não só te bloqueia, como muitas vezes destrói aquilo que você mais deseja criar? Um dos maiores erros que as pessoas cometem é achar que pensar demais é sinal de inteligência ou preparo. A verdade é que pensar desordenadamente, ela rouba a sua energia, altera a sua frequência e impede que você manifeste a realidade que você deseja. Hoje você vai entender como isso funciona, não só psicologicamente, mas na estrutura energética da sua consciência. Você já deve ter escutado algumas pessoas utilizarem a palavra em inglês overthink para expressarem quando uma pessoa que pensa demais. Só que essa palavra, ela não significa apenas pensar muito. Overthink é o hábito de repetir pensamentos no piloto automático, criando loops mentais que drenam energia, reduzem o foco e sequestram a capacidade de agir. Uma mente fora de controle, ela leva sempre a uma realidade fora de controle, porque pensamentos em excesso continuam te puxando para padrões antigos. À primeira vista, pode não fazer muito sentido para você, até porque a gente foi condicionado a entender a nossa própria existência de uma maneira muito limitada. Mas os pensamentos, eles não são neutros. Os pensamentos, eles são coisas. Pensamentos são energia. E energia tem frequência, assim como a sua estação de rádio favorita. Pensa comigo aqui. O pensamento repetido, ele gera um padrão vibratório que gera um estado interno, e isso a gente pode traduzir como as nossas emoções. Esse estado interno, essa emoção, ela vai gerar um comportamento que vai gerar o resultado na vida real. Então, exemplificando aqui, supomos que você sabe que está acima do peso, você sabe da importância que é se manter ativo, entende que alguns comportamentos que você tem não vão ser satisfatórios para você no futuro e ponto. Você sabe tudo isso, você tem essa noção, mas toda vez que você pensa nisso, isso te deixa ansioso, irritado, frustrado, e você acaba focando o pensamento, na verdade, no porquê você sabe tudo isso e ainda assim você não consegue agir. O seu pensamento, ele se trava no porquê e você não consegue romper esse ciclo repetitivo de padrão de pensamento para, por exemplo, alterar o pensamento para como eu mudo isso. Você já sabe de tudo isso, mas não consegue alterar o seu comportamento. E a primeira análise aqui, essa frustração no pensar nessa situação, é o seu estado vibracional. Você emite essa frequência energética negativa e isso se amplia ainda mais e acaba se transformando num padrão inconsciente de pensamento. No nível mental, o subconsciente apenas reproduz a informação que está recebendo. Num nível neurológico, você reforça os caminhos neurais e você acaba repetindo um comportamento. Você está preso num looping, num ciclo que se inicia no fato de você não conseguir romper um pensamento. O segundo ponto é que você precisa entender que você só vai conseguir alterar um comportamento a partir do momento que você alterar o pensamento primeiro. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, o cérebro ele adora familiaridade. Quando você pensa demais, ele está buscando padrões previsíveis para se sentir seguro, mesmo que esses padrões eles já não sirvam mais para você. E ele busca essas informações através do seu arquivo pessoal, as suas experiências, o seu comportamento, o seu padrão de pensamento. Isso gera um ciclo emocional que cria loops como um medo de julgamento, procrastinação, análise das situações sem ação, comparação social. E é aqui que entra a importância de pensar com propósito. Acontece que para isso você precisa primeiro entender que existe um você de pano de fundo que observa os movimentos da sua mente, dos seus pensamentos e que tem total capacidade de escolha sobre os pensamentos que deseja cultivar.
E a melhor forma de você começar a entender isso é simplesmente colocando em prática. E como? Através da quietude, do silêncio. É assim que você percebe esse observador e é onde a meditação tem um papel fundamental nesse processo. É ela a porta de entrada para te trazer uma percepção entre você e os seus pensamentos. Além disso, a meditação tem o papel de acalmar o ritmo dos nossos pensamentos e fazer você conseguir entender essa distinção. Mas em uma esfera neurológica, você também consegue controlar o seu sistema nervoso, alterando aos poucos o seu estado vibratório, aprendendo a acalmar o seu corpo, recuperando a paz, a harmonia interior e trazendo a sua essência de volta, que é, em última análise, a sua própria natureza e como está escrito, inclusive, nas escrituras. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O problema de pensar incessantemente é que quando seus pensamentos eles são aleatórios, na verdade você só está produzindo uma atividade neural. Você emite sinais que são contraditórios. Você quer uma coisa, mas a sua mente energeticamente diz outra coisa. O seu subconsciente ele está programado com aquele repertório todo de uma vida passada. E aí os seus pensamentos repetitivos geram uma vibração interna que cria resistência, que alimenta dúvidas, reforça a sua identidade antiga e impede a manifestação dos seus objetivos. Você não manifesta as coisas no mundo físico pela vontade. Você manifesta pela frequência que você sustenta e você pode interpretar aqui que essa frequência é a soma dos seus comportamentos, hábitos, padrões de pensamento. É o estado emocional que você sustenta, que prevalece na maior parte do tempo, que é um reflexo direto do seu nível de consciência, o que representa na seguinte fórmula que eu vou pôr aqui. Quanto maior o seu nível de consciência, mais elevado será o seu estado emocional, porque você identificando os seus pensamentos, vai conseguir interpretar e gerenciar o seu estado vibracional, o que quer dizer as tuas próprias emoções, passando a viver a vida de uma forma mais equilibrada. Ok, e como fazer para transcender o overthink? O primeiro passo é a gente observar por evidências internas. Pare de tentar solucionar tudo com um pensamento. Comece a agir com o corpo e observe o seu sistema interno. Pratique ficar em silêncio e entenda que você não vai sentir mudança na mesma hora. É um processo gradual ao qual, se você quer viver uma vida com propósito, preenchida com paz de espírito, cada minuto lá na frente vai ter valido muito a pena. E vai chegar o dia em que você vai sentir a necessidade de ficar consigo mesmo e nada, ninguém e nenhuma coisa material terá o mesmo valor. Aprenda a respirar e se ancorar no presente. Hoje em dia existem inúmeros vídeos gratuitos aí com exercícios de respiração, por exemplo, com foco em aumentar o seu estado de alerta quando você precisa treinar ou você precisa se preparar para algum desafio. Existem também os exercícios que são para acalmar o sistema nervoso simpático, que é o nosso mecanismo de luta ou fuga, e que, por exemplo, treinando esse tipo de exercício, você vai conseguir responder para alguém que discordou com você de alguma forma mais assertiva, ao invés de reagir. Você vai conseguir avaliar o que passa na sua cabeça. Respiração consciente desacelera o padrão mental. Mas um ponto fundamental, que inclusive nesse tempo todo que eu venho praticando essa presença, e até hoje, às vezes eu ainda me pego sem entender como eu cheguei aqui, é reduzir a importância emocional. O que mantém o looping não é o pensamento, mas o significado que você dá a ele.
Essa etapa de reduzir importância, ela é super poderosa porque desativa o ciclo que reforça o padrão de overthink. Tudo bem, você sabe que você precisa praticar exercício de maneira que você venha envelhecer com saúde. Então, a partir de agora, eu vou buscar informações de por onde eu deva começar. Eu vou saturar minha mente com novas informações sobre aquilo que eu quero alterar ou conquistar na minha vida e alimentar a minha mente, os meus pensamentos todos os dias até que isso vire o seu novo padrão. Pensar demais não vai te salvar, vai te paralisar. Pensar com consciência, agir com coerência e sustentar a frequência da realidade que você deseja, sim, te transforma. Certa vez eu assisti uma palestra de um psiquiatra e eu nunca esqueci dessas palavras. Não existe cura se você não pensa no que você pensa. Agora comenta aqui, qual pensamento que você repete demais e que mais te trava? Eu espero sinceramente que eu tenha podido contribuir com a sua vida e lembre-se, seja o improvável.